Olá, amigos! Este é o Escola Aberta, uma série de aulas sobre cultura oral e simbólica tradicional luso-afro-brasileira. Esta série é um convite para tocarmos temas do folclore, ideias populares, simpatias, manias e coisas que o povo diz, sempre a partir de autores e obras selecionados. Eu sou Camila Leal Ferreira. E hoje a gente vai falar sobre um personagem muito presente no folclore da Península Ibérica e que veio para o Brasil com os descobrimentos. Ele se chama Malazarte, é o Pedro Malazarte. E a gente vai trazer 2 livros do Câmara Cascudo, do Luiz da Câmara Cascudo, que é esse autor tão conhecido e importante para a recolha do folclore nacional. O primeiro é o Dicionário do Folclore Brasileiro, eu tenho essa edição aqui, que é uma edição mais recente. Digo para vocês o ano dela. É da Global Editora, que reeditou a maioria dos livros do Câmara Cascudo. E ele é de 2002. Então, esse livro aqui, de 2002. E o outro livro do Câmara Cascudo, também da Global Editora, é o Vaqueiros e Cantadores. Então, vamos lá, para o nosso primeiro texto. O verbete Malazarte. Malazartes. Pedro Malazartes é figura tradicional nos contos populares da Península Ibérica, como exemplo do burlão invencível, astucioso, cínico, inesgotável de expedientes e de enganos, sem escrúpulos e sem remorsos. Convergem para o ciclo de Malazartes episódios de várias procedências europeias, vivendo até mesmo nos contos orais dos irmãos Grimm de Andersen, dos exemplários da Europa do Leste e do Norte. É o tipo feliz da inteligência despudorada e vitoriosa sobre os crédulos e os avarentos, os parvos, os orgulhosos, os ricos e os vaidosos. Expressões garantidoras da simpatia pelo herói sem caráter. Em Portugal, há mais... Vejam que o herói sem caráter, quando o Câmara Cascudo fala aqui, a gente também pode se remeter ao Macunaíma, que é o herói sem caráter que foi criado no Brasil, né, para simbolizar a cultura brasileira, talvez com o grande apanhado do Pedro Malazartes. Então, retomando. Em Portugal, a mais antiga citação é a cantiga 1132 do Cancioneiro da Vaticana. Os cancioneiros, eles são recolhas também de cantos e cultura popular na Europa, e existem vários cancioneiros. A gente pode fazer até uma edição do Escola Aberta sobre isso. O Cancioneiro da Vaticana é um dos mais antigos. Então, nesse canto da cantiga do Cancioneiro da Vaticana, diz o seguinte: chegou o paio de más artes, datando de fins do século XIV. Na Espanha, em vários livros do século XVI, é aproveitado literariamente, denunciando popularidade total. Em Vaqueiros e Cantadores, Porto Alegre, 1939, que é esse outro livro que a gente trouxe também, há registros sobre Pedro de Malazarte na poesia popular sertaneja, em algumas aventuras famosas, como, por exemplo, Pedro Malazarte no folclore poético brasileiro. Nossa, veio um raio de sol. Deixa eu tirar aqui esse sol. Pronto. Tá amanhecendo, então o sol tá subindo, né? Pedro Malazarte no folclore poético brasileiro e 6 aventuras suas em contos tradicionais do Brasil. 6 aventuras de Pedro Malazarte, Rio de Janeiro, 1946. Um estudo sobre o personagem. O episódio mais tradicional é a venda de pele de cavalo, de urubu ou outro pássaro vivo, tido como adivinho por anunciar um jantar escondido pela adúltera e expor o amante como sendo um demônio. É a fusão de 2 temas muito difundidos na Europa. Isso Luiz da Câmara Cascudo também colocou no seu outro livro, Contos Tradicionais do Brasil. Vamos passar aqui para a nossa outra obra, que traz algumas coisas interessantes. Então a gente agora, com Vaqueiros e Cantadores, Pedro Malazarte no folclore poético brasileiro.
Há em Portugal um duplo Pedro Malas Artes. O primeiro, mais antigo, é ardiloso, astuto, enredador e sempre vitorioso. Deste teria nascido a aplicação do nome como sinônimo demoníaco. Assim o incluiu em sua lista o senhor Antero de Figueiredo, no livro Senhora do Amparo. O segundo é João Tolo, João Bobo, trapalhão, idiota, infeliz em palavras e atos. É nessa encarnação de Malas Artes que se popularizou mais vastamente em Portugal. Reúne muitas histórias famosas pela imbecilidade congênita do personagem e incurável asnidade funcional. É desse Pedro Malas Artes que Teófilo Braga recolhe uma série de desastres cômicos e publica nos contos tradicionais do povo português. Para o Brasil, não emigrou o Malas Artes nessa acepção desavisada e pulha. O nosso é um Malas Arte vivo, inquieto, ávido de aventuras, inesgotável de recursos e de tramas, vencedor infalível de todos e de tudo. Resume ele dezenas e dezenas de histórias espalhadas em Portugal com outras figuras. No folclore brasileiro, na parte em prosa, Pedro Malas Arte é o criador de um ciclo completo. Gravitam-lhe derredor muitos contos portugueses, alguns de França, e mesmo episódios do Itopadexa. Itopadexa é uma espécie de cancioneiro, uma reunião de contos de origem hindu, que não tem exata data para a recolha desses contos, mas parece ter sido escrito muitos séculos antes de Cristo. Então é muito antigo. Assim como o ciclo africano de Ulacaniana, o herói dos Cafres e Zulus. Teófilo Braga, nas notas rápidas ao conto que recolheu do Porto, lembra as citações de Paio de Maas Artes, do Cancioneiro da Vaticana, na canção 1132, e a passagem de Dom Francisco Manuel de Melo, que me puderam levantar estátuas como a Pedro de Malas Artes. Na literatura espanhola do século XVI, há o Pedro de Urdimalas, citado no Losana Andaluza. São evidentemente os tipos atilados e matreiros. É da mesma impressão de Tirso de Molina, também no século XVI, na comédia Dom Gil de las Calças Verdes. A comédia do Dom Gil das Calças Verdes traz o Caramanchel, que é um personagem, um amo de muitos senhores, um personagem astuto, que cria diversas artimanhas e confusões para tirar proveito das coisas, mas trabalha para um aqui, trabalha para um ali, e vai fazendo uma confusão danada. Esperto também. É aqui. Esse Urdimalas mais artes, malas arte, malas arte, é o que nos veio da península, urdindo intrigas e sabendo-se delas livrar sem consequências. Com o nome de Pedro Urdimales, figura no folclore do Chile. O Malas Artes português atoleimado e sorna viria de uma confusão verbal de mais artes, malas arte, mal avisado, pacóvio. Isso disse Cândido de Figueiredo no Dicionário da Língua Portuguesa. E para conhecer melhor esse personagem, o Pedro Malas Artes, existe um filme brasileiro que foi lançado em 2017, do diretor Paulo Morelli, que se chama Pedro de Malas Artes, um duelo contra a morte. Eu encontrei esse filme disponível na Globoplay, ele está em formato de série, porque esse filme que foi lançado para o cinema, depois, quando entrou para o canal de streaming da Globoplay, eles dividiram em curtos episódios, então, se eu não me engano, são 4 episódios. E é muito curioso o jeito que eles retrataram o Pedro Malas Artes. É um personagem bastante simpático, interpretado pelo Jesuíta Barbosa. Tem também a atriz Isis Valverde no elenco e outros atores globais, né? Quem puder assistir pelo Globoplay, tá lá disponível. Eu vou deixar um vídeo que foi de divulgação desse filme para vocês verem um pouquinho de como foi o processo de produção desse filme. Eu vou colocar aqui em seguida. Muito obrigada, amigos, e até o próximo Escola Aberta.
história do filme é baseada nos contos populares do Malazarte, que era um garoto que chegou até a enganar a morte, tão esperto que ele era. Um menino homem, porque é um menino homem, que faz artes, assim. É a história do mais esperto dos homens. Pera, que tá me acudindo aqui umas ideias na caixa de bobagem. E aí ele é o cara que vai ter um duelo com a morte. A morte? A morte está procurando um substituto e resolve que vai ser o Malazarte, que é o afilhado dele. E um guri? Tá entre a vida e a morte. E quem é que vai ganhar essa disputa, esse duelo? Meu afilhado. O mais esperto dos homens ou a morte? Olha, eu escuto falar de você desde o dia que eu nasci. Chegou a hora, Pedro. Vai fazer isso! Um personagem mais popular que usa da sua esperteza, né, para poder driblar todas as dificuldades. Vou mostrar o que acontece com quem caçou com o Próspero. Pronto, é um rapaz que não quer ficar fadado ao destino. O que não é possível nesse mundo? Ele tá ali pra dizer, não tem que ser assim. Então eu acredito assim, o destino ele existe, mas o homem, ele também tem o poder de mudar, né? De destraçar o traçado. Não tem nada escrito não, Zé Canino. As linhas da vida, nós é que escreve conforme vai vivendo.